Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo do livro Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, este aqui, sexta edição, tá? Já adaptado ao DSM-5-TR. Para quem não conhece, o DSM-5-TR, este aqui. Os dois livros chegaram no Brasil agora em 2023, tá? Em janeiro, se não me engano. Esse aqui é o nosso livro de diagnóstico, tá, gente? Nós não estamos estudando ele. Esse é o livro novo, recém-chegado aí, um ano somente, vai fazer um ano. E quando nós falarmos de diagnóstico, esse é o livro de classificação oficial. O nosso grupo de estudo, este aqui, que está falando do tratamento passo a passo, trazendo para a gente, né, apresentando aí para nós os principais protocolos de tratamento, os mais recentes aí, baseado em evidência, tá? Então, é um livro que vai nos trazer um pouco do passo a passo. Nós estamos, por exemplo, no capítulo 18, já finalizando. Amanhã é o capítulo 19, última aula aí. E no capítulo 18 nós vamos falar de transtornos alimentares, um protocolo transdiagnóstico. O livro vai detalhar para vocês todo o passo a passo. Mas lembrando, nosso trabalho aqui não é um grupo de estudo de leitura de livro, tá? Então, não é um audiobook. Nós estamos estudando aí os principais pontos que os autores vão nos trazer no capítulo, tá? Sobre o tema. Então, quem tem interesse de estudar, quem tem interesse de aprofundar, é preciso que vocês leiam um capítulo inteiro e aí nas referências eles vão trazer as principais pesquisas, né, ensaios clínicos randomizados, controlados, todos os ensaios clínicos aí que estão sendo desenvolvidos dentro deste tema. Vocês vão perceber que são 3, 4 folhas aí em cada capítulo de referência bibliográfica. Então, quem tem interesse no tema, aprofunde, gente. É um livro muito rico, muito interessante. Mas, repetindo, o nosso objetivo é um grupo de estudo. Então, a gente vai ler o capítulo aqui, as principais partes dele, tá? Então, não é a Tamires falando. São os autores do capítulo. Inclusive, os autores deste capítulo é Zafra Cooper e Rebecca Murphy, tá? E o mais interessante, que essas duas autoras, né, Cooper e Murphy, elas não simplesmente criaram o protocolo para, né, um dos protocolos mais eficazes aí, quando nós falamos em transtorno alimentar, mas também são um dos nomes aí que estão há anos trabalhando aqui no DSM, tá? Então, a força-tarefa do DSM-5-TR, quando se fala de transtornos alimentares, na criação dos critérios diagnósticos, que define como que elas também são algumas, tá? Não é somente as duas, eu já falei lá na aula que está disponível aqui no YouTube sobre a história do DSM, né? São mais de 1.000 pessoas aí para desenvolver o DSM, tá? Mas esses dois nomes estão lá, tanto na criação das categorias diagnósticas para definir o que é o transtorno da bulimia, o que é a anorexia, né? Além delas estarem ali definindo, ajudando a criação da definição, elas também são aí as principais autoras quando a gente fala do tratamento do protocolo hoje, tá? O protocolo hoje com base em evidência aí, tá bom? Então, assim, é muito interessante que a teoria deles, o protocolo deles é um tratamento transdiagnóstico. No capítulo 6, se não me engano, deste livro, nós falamos aí sobre o protocolo, né? Um tratamento transdiagnóstico nos transtornos de humores. Aqui vai seguir mais ou menos o mesmo padrão, mas aplicado para transtornos alimentares. Sendo, então, um tratamento transdiagnóstico unificado, significa que ele é aplicável a todos os transtornos alimentares. Então, não importa se é uma bulimia nervosa, se é uma anorexia nervosa, não importa, tá? É aplicado a todos aí os transtornos neste capítulo que o DSM vai trazer, tá bom? Então, os transtornos alimentares, eles são distúrbios graves e tem aí um transtorno persistente na alimentação e no comportamento que está relacionado à alimentação, tá? Que pode estar aí acompanhado de problemas no consumo e na absorção de alimentos, né? A gente vê, se você estudar o capítulo do DSM, vocês vão ver que tem vários ali, tá? Tem a questão do pica, tem a aglutinação, esqueci o nome do transtorno, né? Que é o transtorno da regurgitação, que a pessoa ela come, engole,
regurgita, traz o alimento de volta à boca, né? E pode retornar o alimento por estômago ou cuspir. Então, tem vários transtornos ali dentro, todos eles têm um componente aí interessante com relação à alimentação ou o comportamento relacionado à alimentação, tá? Mas aqui a gente vai focar nos 3 principais, né? Porque não dá pra gente falar tudo. 3 principais do DSM-5-TR: anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, tá? E só aqui para falar, gente, o transtorno de compulsão alimentar, ele pode levar à obesidade, tá? Obesidade não é um transtorno alimentar. Obesidade é um transtorno biológico, tá? Que, de certa forma, está ligado à questão alimentar, mas não é um transtorno alimentar, é um transtorno mais biológico do que isso, tá? Então, por isso, vocês não vão encontrar eles no DSM, tá? A gente não encontra obesidade como sendo um transtorno do DSM, tá bom? Então, pra gente... Porque tem vários fatores biológicos aí, mais fatores biológicos do que psicológicos. Embora transtorno da compulsão alimentar possa levar à obesidade, tá? Então, só para você deixar bem claro isso aqui antes da gente prosseguir, tá bom? Costuma surgir na adolescência, tá? É mais predominante em mulheres, mas por ser mais predominante em mulheres, não significam que homens não sofrem, tá? Sofrem tanto quanto ou até mais do que as mulheres, embora uma minoria de homens, em comparação com as mulheres, vão ter o transtorno, o sofrimento também é significativo o suficiente para causar vários prejuízos, tá? Quando o transtorno ele já está bem estabelecido, quando ele é diagnosticado, quando ele é enfrentado ali logo no início, é mais fácil para a gente controlar e reverter. Mas quando ele já está estabelecido, o tratamento é um pouco mais difícil. E quanto mais esse transtorno ele persiste na pessoa, persiste ali naquele paciente, isso significa que o resultado na terapia também pode ser pior, tá? É um tratamento um pouco complicado, tá? Mas não é impossível também. E aí a gente sabe que tem várias terapias baseadas em evidências que funcionam. Porém, embora há várias terapias baseadas em evidências, a gente percebe que tem pouco documento falando sobre elas e a maioria dos indivíduos eles não têm acesso a essa terapia baseada em evidência. Lembrando, por que a gente fala de terapia baseada em evidência? Vou dar novamente o exemplo do câncer. Se o seu parente tem um câncer, o que você vai preferir? Fazer ali esqueci o nome agora do tratamento, né? Mas esqueci, deu um branco. Quimioterapia, né? Acontece aí de vez em sempre, como diz, né? É raro, mas acontece sempre meus brancos aqui na aula, mas quimioterapia ou a radioterapia, né? Então, se o seu paciente está com câncer, o que você prefere? Fazer a quimioterapia ou a radioterapia que é indicada pelo oncologista ou ignorar este protocolo e dar apenas um chá para o seu parente, né? Ou fazer o tratamento que o seu vizinho acabou de inventar no quintal da casa dele. Você pode até fazer o tratamento que o seu vizinho inventou na casa dele, mas a sua primeira escolha será quimioterapia ou radioterapia, porque é o tratamento baseado em evidência, aquele que a gente sabe que, se não funcionar, é a melhor escolha de tratamento para esse indivíduo, para esse paciente, tá? Então, a gente sempre prefere escolher aquilo que funciona àquilo que não funciona. Então, quando nós falamos de tratamento baseado em evidência, é mais ou menos isso aqui, tá? É aquilo que eu sei que vai funcionar. As chances da quimioterapia não funcionar, da radioterapia não funcionar, são mínimas e vai depender também de várias situações, né? Do paciente, de como está o câncer, né? Então tem ali as variáveis. Do mesmo modo, a questão da terapia. Pode ser que tenha variáveis também que não vai ser ali o suficiente para resolver esse problema. Mas a gente sempre, enquanto bons profissionais, né? Até no Código de Ética da Psicologia fala isso, que nós temos o dever de oferecer aquilo que há de melhor para o nosso paciente. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Porém, a minoria das pessoas, né, com transtornos alimentares não recebem tratamento apropriado, tá? Muito menos baseado em evidência. Talvez a maioria nem receba tratamento nenhum,
tá? Ainda alguns recebem um tratamento que não funciona e outros nem tratamento vão receber, tá? E aí, bem pouquinho, minoria, vai então receber um tratamento baseado em evidência. E isso prejudica muito mais na melhora desse paciente, né? Dos pacientes no geral aí, tá? Como eu vou falar sempre, para a gente falar dos critérios de qualquer transtorno, não só do transtorno alimentar, DSM-5, né? No DSM-5-TR. Esse aqui que vai falar sobre o diagnóstico do seu paciente. Se ele tem o diagnóstico ou não, é aqui que a gente vai basear os critérios, tá? Este livro que nós estamos estudando vai falar sobre o tratamento. Então, o primeiro ponto é: se você não sabe como fazer o diagnóstico do seu paciente, né? Se você nunca ouviu falar, por exemplo, do diagnóstico do PICA, né? Em transtornos alimentares, aí complicou a situação, né? Porque se você não sabe o que é esse transtorno, como que você vai tratar o seu paciente se você não conhece o transtorno? Então, primeiro ponto é você conhecer o mínimo dos transtornos, tá? Então, DSM aí, para então vocês conseguirem tratar, tá? O livro vai trazer um pouco da descrição ali dos critérios, mas é bem resumo, tá? Ele resume, bem resumido os critérios do DSM, tá? A ideia do DSM é separar, né, a anorexia nervosa, bulimia e o transtorno de compulsão alimentar como entidades distintas, tá? Cada uma por si, cada uma tem a sua descrição, cada uma tem a sua forma de tratamento, como se elas não se comunicassem entre si. Mas aí, estudando, vendo aí nas versões anteriores, a gente percebe que uma pessoa ela pode transitar entre um ou mais transtornos, tá? Então, a gente vai perceber que eles compartilham, né? Tem vários estudos, tá, gente, que mostram isso também, que eles compartilham uma psicopatologia central, tá? Então, por exemplo, a supervalorização do corpo, então, tanto bulimia nervosa, anorexia nervosa ou compulsão alimentar, eles têm aí a supervalorização do corpo, então querem estar magros a todo custo, tá? Isso os três, tá? Preocupam com o peso, por mais que na compulsão alimentar a pessoa ela chega à obesidade, ela tem uma preocupação grande com o peso e com a forma do corpo, por mais que ela não consiga emagrecer. Essa preocupação existe, tá? E também a capacidade de controlar isso aí que eles têm, tá? Principalmente na bulimia e na anorexia. Na compulsão alimentar não consegue se controlar tão bem a questão da forma e do corpo, a forma do corpo e o peso. Mas eles se preocupam bastante com isso, tá? Então, tem ali uma psicopatologia em comum desses transtornos. E aí, estudos, né, do desenvolvimento, então, desses transtornos alimentares começam, então, a oferecer uma perspectiva transdiagnóstica e vai sugerindo que o paciente, os nossos pacientes, eles podem transitar entre essas três categorias, tá? Então, a pessoa ela pode ter o comer compulsivo e talvez começar a purgar, né, o alimento ali através do vômito, através do remédio, né, através do laxante, né, ou pode desenvolver também anorexia. Na anorexia, ela pode ter os seus momentos de purgar também, né, através do vômito, através do laxante. Então, a gente percebe que eles podem transitar entre os três. Por isso, os estudos vêm nos oferecendo essa perspectiva, essa visão de tratamento transdiagnóstico, para que eu trate um e consiga automaticamente, se houver essa transação, né, entre os transtornos, eu conseguir trabalhar os transtornos alimentares em geral, tá? Em comum aí, né, na maioria dos tratamentos cognitivos comportamentais, né, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, que é baseado em evidência, a teoria também que da TCC para a bulimia nervosa, ela também preocupa basicamente aí com os processos que mantêm o transtorno, tá? Não aquilo que desenvolve. Então, ela não está preocupada de como surgiu, como que começou, como que a bulimia se desenvolveu. A gente não está preocupado. Mas como que ela ainda se mantém? Ok, ela começou lá atrás, tá? Ela começou, foi através disso, ok. Mas por que que ela continua? Porque, gente, se souber o problema resolver, será muito fácil, entre aspas, né?
a pessoa sofreu um abuso, agora ela já sabe e agora ela vai melhorar. Não, né? Às vezes a pessoa ela já sabe o que que levou ela àquela compulsão, o que que levou ela àquele transtorno. E saber por si só não vai resolver. Porque o que aconteceu, já aconteceu, a gente não consegue mais mudar. Mas como que ela ainda se mantém? E é nessa manutenção que a gente vai trabalhar aqui, tá? A maioria das pessoas, no geral, aí dentro dos transtornos, né, as pessoas em geral, elas vão se avaliar de acordo, né, com base aí no seu desenvolvimento, no seu desempenho aí observando vários domínios da sua vida. Então, eu vou observar a minha vida, meu desempenho no trabalho, meu desempenho na escola, meu desempenho na faculdade, meu desempenho com meus amigos. Já as pessoas com transtornos de alimentação, né, os transtornos alimentares, eles vão se avaliar de acordo com a sua forma corporal, de acordo com o seu peso e se consegue controlar ou não. Tá? Então, comi demais, então eu não presto, eu não consigo, e isso acaba que a vida dessa pessoa ela se volta para peso, alimentação. Então, tem um controle rigoroso na dieta, uma magreza, uma perda de peso, né? Que acaba que é um objetivo que aquela pessoa começa a correr atrás. Então, o comer demais, o ser gordo, ganhar peso, eles vão evitar a todo custo. E esse ser gordo, gente, é importante a gente colocar até entre aspas, porque o ser gordo não é ser obeso. Às vezes, para uma pessoa que está dentro desse critério, ser gordo é estar, às vezes, com 50 quilos, com 45 quilos, com 40 quilos, tá? Então, não é somente, embora eles vão se preocupar, assim, com o peso da balança, não é somente o peso da balança, mas aquilo que eu vejo. E se eu vejo e eu peguei uma pelinha, pronto, estou gordo demais, tá? Então, a vida se torna em prol disso. Eu não posso comer demais, eu não posso ser gordo e eu não posso ganhar peso, tá? Aí, a ideia, então, do modelo transdiagnóstico, porque ele vai mostrar aí que a anorexia e a bulimia têm muito em comum, né? Compartilham essencialmente aí a mesma psicopatologia central, tá? E essa psicopatologia ela vai se expressar nas atitudes e nos comportamentos. E aí o mais interessante, porque a gente vê muito a anorexia e pensa assim, ah, é só a pessoa magra que não come, tá? Mas na anorexia nervosa, a pessoa também vai restringir a alimentação, né, a ingestão de alimento de uma maneira rígida, de uma maneira extrema, do mesmo jeito que a bulimia nervosa vai fazer, tá? A bulimia nervosa ela vai restringir, por mais que ela tenha os ataques de compulsão alimentar, ela também restringe. Outra coisa, na anorexia nervosa, que talvez muita gente não sabe. Na anorexia nervosa, as pessoas também vomitam, tá? Também usam laxantes, também usam diuréticos aí e fazem exercício com demasia. Porque a gente vê, ah, mas a pessoa é muito magra. Ela vomita? Claro que ela vomita, porque ela precisa comer, né? Ninguém vive sem comer. As pessoas precisam comer. E aí ela vai comer, porque ela vai estar com fome, o corpo vai precisar, e aquilo que ela comeu, ela precisa eliminar. Então, como que vai eliminar? Vômito, através do laxante ou diurético e exercícios em extremos, tá? A compulsão alimentar também vai estar presente nos dois, tá? Então, tem um subtipo da anorexia nervosa que tem aí a compulsão, come compulsivo também, com ou sem a purga. Tem alguns que não vão fazer a purga compensatória, mas tem um subtipo que vai ter esse comer compulsivo aí presente, tá? Então, a principal diferença vai estar aí num equilíbrio do comer menos ou mais do que o indicado e o efeito no peso corporal, né? Anorexia, por exemplo, a gente vê pessoas extremamente magras, né? Com osso costumando aparecer. E a pessoa com a bulimia nervosa geralmente não são tão magras, são pessoas com peso aparentemente normal, mas a atitude dela ali é diferente. Claro que não é só isso, tá? Aqui é uma ideia geral, tá? Então, essa ideia transdiagnóstica da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela vai sendo desenvolvida, então, para a gente trabalhar todos os transtornos alimentares aí em adultos, tá? E aí o capítulo vai trazer para a gente a ideia de TCC-A, que é a TCC aprimorada, tá? E essa ideia do aprimorada
é porque tem uma variedade de novas estratégias e procedimentos que vão visar, então, uma adesão ao tratamento e ao resultado, tá? Então, é a TCC, mas é uma TCC aprimorada, uma TCC um pouco melhorada, com algumas técnicas e estratégias exclusivo focada exclusivamente aí na psicopatologia do transtorno alimentar, né? Na psicopatologia aí, tá? De uma maneira mais ampla. E aí, a gente vai ver duas formas aqui, então, tá? Uma forma da TCC aprimorada, ela vai focar exclusivamente na psicopatologia, e a outra vai formar, ela é um pouco mais ampla, ela vai focar nos 3 obstáculos externos à mudança. Quais são os 3 obstáculos aí? Perfeccionismo, baixa autoestima e as dificuldades interpessoais que são comuns aí nessas pessoas, tá? E é uma terapia para atendimento em formato individual, não é em grupo, embora tem como você até adaptar, mas é individual. O livro vai trazer a versão adulto, mas consegue adaptar para adolescentes, não é proibido, tá? Dá para adaptar para adolescentes. O tratamento tem 2 formatos aí de durações. Uma versão de 20 sessões, que é para pacientes que não têm subpeso significativo, né, que é um IMC de 18,5 ou mais, e uma outra versão que pode chegar até 40 sessões, tá? E aí, essa versão para 40 sessões são diferentes, tá? De 20 sessões para 40 sessões são diferentes. Por quê? Essa de 40, que pode chegar, tá? Até 40 sessões, o IMC ele é abaixo de 18,5, tá? Não é 20 sessões, 20 semanas, e o outro pode durar até 40 semanas aí, tá? Então, depende do IMC da pessoa. Se for abaixo de 18, vai ser um protocolo de 3 fases. Se for acima de 18,5, protocolo de 4 estágios, tá? Então, tem uma entrevista inicial com 3 objetivos, que é deixar o paciente bem à vontade. Então, criar um relacionamento terapêutico bem positivo, deixar ele confortável ali. Estabelecer o diagnóstico, a gente tem que fazer o diagnóstico, porque como que eu vou tratar se eu não sei qual é o diagnóstico dessa pessoa? Tá? Então, se você é psicólogo ou psiquiatra, você vai trabalhar o diagnóstico ali, tá bom? Dessa pessoa. E o terceiro é garantir que ela esteja segura o suficiente para você conseguir manejar ali o tratamento, né? O paciente ali, fazer um bom manejo. Se for uma pessoa com risco de suicídio, por exemplo, não tem como a gente trabalhar, tá? Então, tem contraindicações. Por exemplo, se a pessoa tem depressão clínica como comorbidade, a gente vai ter que trabalhar talvez a depressão primeiro para depois trabalhar a questão do transtorno alimentar, né? Se a pessoa está fazendo o uso de maneira incorreta de substâncias, tá? Então chega na sessão embriagada ou chega na sessão alterada porque está fazendo uso de uma substância, que seja um medicamento que ela toma, tá? Aí não tem como, a gente vai ter que trabalhar ali com o médico para controlar essa questão da medicação, porque a gente precisa de uma pessoa ativa ali, bem pronta para a terapia. Outra coisa, dificuldade ou crise grave na vida. Se a pessoa está em crise, a gente vai trabalhar a crise primeiro para depois focar a terapia. Incapacidade de comparecer regularmente ao tratamento. Terapia tem o protocolo, então ela precisa que ela acompanhe. E a ausência do terapeuta. Significa que se você não pode pegar esse paciente até o fim, não inicie o protocolo, tá? É do início ao fim com o seu paciente. Palavra-chave da aula, tá? Sessão. Anotem as palavras-chave, gente, para solicitar o certificado. Não preciso de uma, eu preciso de 70% das palavras-chave. No domingo eu vou fazer um vídeo bem rápido, bem curto aqui, explicando direitinho para vocês, tá? Então, palavra-chave, sessão. E aí, o livro, então, neste capítulo, ele vai apresentar o caso da Ana, uma estudante universitária, e ele vai trazer todo o protocolo também de tratamento de maneira bem detalhada, tá? Então, ele vai avaliar a paciente, vai fazer o diagnóstico, fazer a psicoeducação, né? Ensinar ela ali o protocolo, como que funciona o modelo transdiagnóstico. E no caso da Ana, né, que é a paciente aqui do livro, ele vai trazer 20 sessões. E essas 20 sessões são 4 estágios, tá? Estágio 1 tem o objetivo, então, de envolver o paciente no tratamento,
né, na mudança do tratamento, criar uma boa formulação de caso, tá? Em maneira conjunta com seu paciente, não é você fazendo sozinho, é você e seu paciente. Proporcionar a educação é a psicoeducação que nós fazemos, abordar as preocupações que o paciente tem com relação ao peso, né? Introduzir, então, um padrão regular na alimentação, então vai começar a criar ali rotinas alimentares mais saudáveis, tá? E essa sessão vai ter uma sessão inicial, né, de avaliação, e essa aqui vai demorar mais ou menos 2 vezes na semana por 4 semanas, tá? Então, no primeiro mês, você vai fazer o estágio 1 aí, sendo 2 encontros por sessão, tá? Por semana. 2 encontros por semana durante um mês. Já o estágio 2, ele vai fazer um balanço do que foi trabalhado ali, vai rever o progresso, né? A gente sempre vai rever o progresso do nosso paciente, identificar quais que são as barreiras da mudança, modificar, então, a formulação de maneira, né, conforme é necessário ali, e começa a planejar o estágio 3, tá? O estágio 2, ele vai durar 2 consultas, com 1 semana de intervalo. O estágio 3 é o corpo principal. Presta atenção, a gente gastou 1 mês no estágio 1, 2 semanas nesse estágio, e agora nós vamos para o estágio 3, que é o principal aí do tratamento, tá? Nesse estágio 3, a gente vai abordar os principais mecanismos do que está da manutenção, né? O que está mantendo o transtorno alimentar. E aí, nisso aqui, a gente vai gastar 8 consultas, 1 por semana, 2 meses, tá? A gente vai trabalhar nessas 8 sessões aqui, nessas 8 consultas, nesses 2 meses, a imagem corporal, o autocontrole da dieta, eventos, humores e a dieta e a prevenção de recaída, tá? Então, já começa a trabalhar também prevenção de recaída aqui no estágio 3. E já o estágio 4, que é o finalzinho aí, vai ser o foco no futuro, tá? Então, tem 2 finalidades, o estágio 4, né? Assegurar que essas mudanças, que todo o trabalho que você fez aí se mantenha, né, durante os próximos meses. E a segunda, minimizar o risco de recaída aí a longo prazo, tá? Então, essa 4º estágio já é aquela que você começa a dar alta. Então, são 3 consultas de 15 em 15 dias aí, para você já dar alta para o seu paciente. A maioria dos pacientes, gente, eles estão aí, eles comem, né? Eles têm aí o transtorno alimentar, né? Mas são poucos deles que ficam abaixo do peso por muito tempo. Geralmente recuperam, tá? Vocês podem perceber que transtorno alimentar, quando falamos de anorexia nervosa, é algo não muito comum, tá? É algo mais raro, tá? A gente vê a anorexia, mas ela existe, né? Tem uma minoria que existe, que se preocupa e que não recupera o peso, tem um controle muito rígido e eles permanecem com o IMC abaixo do 18,5. Gente, não é só o IMC, tá? Tem pessoas que estão abaixo do IMC que têm aí outros problemas de saúde. É um conjunto de critérios diagnósticos que a gente vai olhar no DSM-5-TR para chegar ao diagnóstico de anorexia nervosa. Não é o IMC que vai definir, tá? Primeiro ponto para a gente entender. Porém, se a pessoa preencher os critérios e ela está com IMC abaixo de 18,5, aí vai ser o outro protocolo. E aí, essa outra versão, né, que é o dobro de sessões, vai gastar aí aproximadamente 40 sessões ou 40 semanas, são 3 fases, tá? Primeira fase vai durar até 8 semanas, ou seja, a primeira fase tem 2 meses aí. E até 8 semanas vai depender da paciente, tá? Do paciente. E o foco aqui é vincular esse paciente e mostrar para ele que ele precisa recuperar o peso. Então, não é fácil, porque se fosse fácil, ele não estava tão abaixo do peso ali na situação que está, tá? Então, a gente precisa ir, isso acaba gastando mais tempo. Na segunda fase, é a fase que você vai trabalhar o ganho de peso com esse paciente. E aí, o objetivo é que ele ganha pelo menos meio quilo por semana, tá? E aí, é uma fase que você vai ter que ficar pesando ele direto. Ah, mas eu sou terapeuta, eu tenho que fazer isso? Com certeza, você tem, de preferência, em conjunto com o médico e com o nutricionista que vai acompanhar. Até porque a gente vai precisar de controlar o peso. Mas não somos nós que vamos fazer a rotina alimentar desse paciente. Para isso, tem o nutricionista, tá? Então, nesse caso, se você trabalha com transtorno alimentar,
faça parceria com o nutricionista, gente. Entendam, precisamos de ter parceria com outros profissionais da área da saúde aí, tá? Então, essa segunda fase, ela vai demorar, porque ela vai durar até o paciente recuperar o peso, tá? Então, pode ser que dure 10 sessões, pode ser que dure 20, pode ser que dure 30, vai depender do peso desse paciente, vai depender daquilo que é saudável, então você vai estar ali acompanhando e monitorando. O que nós vamos trabalhar? Crenças subjacentes, comportamentos, crenças centrais, então você vai trabalhar tudo isso aí, aquilo que está travando o seu paciente, que faz, né, a distorção da imagem dele ali. Então são crenças, percebam que são crenças, que mantém ele naquele peso. Então você vai trabalhar a fase do ganho de peso. Já na terceira fase, ela dura cerca de 8 semanas, que é a fase da manutenção do peso, tá? Então ele já atingiu o peso que ele deveria ter, então você vai ensinar ali a ele a manter, vai trabalhar para que ele mantenha e prevenção de recaída, tá? Então é basicamente isso aí, tá, Miris? Como que eu lembro as fases? Aqui, ó, capítulo 18, tá? Então, esse tratamento, tá, que é a TCC-A aprimorada, ela é uma formulação extremamente individual, tá? Então, você vai fazer ela conforme o seu paciente, de acordo com a necessidade, de acordo com as crenças que esse paciente tem, de acordo com o peso dele, como que tá o ganho de peso e o perda de peso. Então, ela não vai focar só no diagnóstico que esse paciente tem, mas na psicopatologia desse paciente, né? Como que esse paciente apresenta o diagnóstico, tá? Ela vai sendo modificada e personalizada à medida que esse paciente vai prosseguindo, né? À medida que esse paciente vai evoluindo. Então, você tem um parâmetro geral, né? Tem os 4 estágios, tem as 3 fases, de acordo com qual nível o seu paciente está. E aí, de acordo com isso, você vai adaptando e vai modificando conforme a evolução do seu paciente, tá? E aí, esse é o resumo do capítulo 18. Amanhã, capítulo 19, até que enfim, né, o último capítulo aí deste livro, tá? Amanhã a gente vai falar sobre problemas do casal, tá? Então, como que a TCC trabalha problemas do casal, tá? Quem assistiu até aqui, agradeço. Deixa um like no vídeo se vocês não assistem. Gente, não custa nada. Dá um joinha aí, né? Inscreve no canal se não é inscrito. E eu vejo vocês amanhã.